Fala, meu povo, aqui é o George Paradella, nós estamos começando mais um Convergente Podcast e hoje a conversa é sensacional, vamos conversar sobre teologia pentecostal, sobre hermenêutica pentecostal. Os pentecostais também estudam muito, não vem com esse preconceito aí de que pentecostal não estuda, aqui não tem isso não. Pentecostal estuda muito, pesquisa muito e tem crescido muito na academia com uma teologia muito séria, tá bom? Então fica aí e vamos convergir. Antes de começar mais esse episódio do nosso podcast, eu quero falar com você que tem dificuldade em compreender a sua Bíblia ou para você que tem desejo em aprender mais das Sagradas Escrituras. Eu quero apresentar para você o Projeto Didaquê. O Projeto Didaquê é uma plataforma de cursos e minicursos conduzida pelo Felipe e pela Lady Bagli, ambos teólogos, estudiosos das Sagradas Escrituras e que desenvolveram esse projeto sensacional para você aprender mais da sua Bíblia e se aprofundar mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Aqui na descrição eu vou deixar o link do site deles para você conhecer os diversos cursos que eles já têm disponível para te oferecer. Bom, nós estamos aqui nessa tarde de sexta-feira, pelo menos aqui em Belo Horizonte, muito fria, tô até com blusa de frio, a tarde chuvosa e fria, mas estamos aqui com o meu companheiro de Ciências da Religião, meu companheiro lá na UMESP, o Ismael Oliveira. Ismael Oliveira, que é presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e está lançando um livro recente sobre teologia pentecostal, especificamente falando sobre a hermenêutica pentecostal. E eu queria te agradecer, Ismael, pela sua disposição. Já mostra o livro aí, cara, faz o merchan, que legal! Hermenêutica pentecostal, maravilha, cara. Meu irmão, obrigado, cara, de verdade, pela sua disposição de estar aqui com a gente no nosso podcast. Agradeço muito, a gente se esbarrou em algumas disciplinas lá em São Paulo. Antes aqui estávamos conversando, né, sobre desafios aí do final do processo, já está terminando o seu mestrado, fez sua graduação de teologia também na Metodista e agora continuando os seus estudos. Eu agradeço muito pela sua participação aqui, tá, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge, participar aí do Convergente Podcast, né, por abrir esse espaço aí para dialogar sobre teologia pentecostal. Sempre é um prazer falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu estudo e assim por diante, tá? Então, espero que tenhamos aí um diálogo alegre, produtivo, né, e assim por diante. Maravilha! E você que se interessa sobre o tema, nós vamos sortear um livro do Ismael no meu Instagram, tá? Então você que tá escutando aí, corre lá no Instagram, que possivelmente já está lá um post para você clicar e fazer as coordenadas lá para você ganhar um livro. Eu vou dar de presente para vocês, meus ouvintes, aí um livro sobre hermenêutica pentecostal. Então a gente quer mesmo promover realmente esse debate teológico, essa pluralidade do debate teológico, né? Aqui a gente já teve conversas sobre teologia wesleyana, sobre hermenêutica de forma geral, e agora queremos colocar na mesa também esse debate sobre a teologia pentecostal, né? O Ismael, ele é professor, né? Como é que é o nome, cara, do instituto, do curso que você dá aula lá, e é coordenador também de teologia? Isso, coordenador e professor da FAESP Extensão Cidade Tiradentes. Lá eu atuo como professor de teologia, né? E é um curso especificamente para pentecostais? Ele é aberto? Como é que funciona? Ele é aberto para todos os públicos, né? Desde que saiba ler e escrever, pode participar lá dos cursos básico e médio em teologia. E assim, vocês já estão também com essa nova onda aí do tudo online? Né? Vocês já estão também com essa dinâmica online? É só presencial? Como é que está funcionando lá? A FAESP dá preferência pelos cursos presenciais mesmo, né? Uhum. Online, mais é a FAESP Central, lá no Belenzinho, que oferece esse curso
cursos online médio e básico em teologia, mas as extensões só trabalha com cursos presenciais. Não, beleza, maravilha, maravilha. Ô Ismael, então Mas assim... nessa onda aí da pandemia, eu tenho feito vídeos aulas, né, para os alunos, às vezes, sim. que não têm condições de frequentar as aulas presenciais. Eu sempre disponibilizo vídeos para que o aluno acesse também, que aproveitei o gancho da pandemia, né, que estava tudo restrito, e aí está dando continuidade, né, a essas vídeos aulas, porque é interessante para os alunos aprofundarem o conteúdo, aqueles que às vezes faltam na aula presencial, tem a possibilidade de assistir essas videoaulas, né, assim por diante. Sim, não, perfeito, tem que investir, cara. Assim, é um caminho, não tem como, né? A gente não pode fugir disso, e quanto mais a gente entrar nesses ambientes, né, no ambiente digital, com um trabalho sério, com um trabalho realmente comprometido com rigor acadêmico e de pesquisa, a gente precisa entrar nesses ambientes mesmo, porque a gente vê, infelizmente, muito material assim entregado de qualquer jeito, né, e tal. Exato. E a gente precisa entrar nesses ambientes com gente séria, com gente comprometida, assim. Eu tenho buscado até criar esse espaço para isso, para promover quem tem desenvolvido isso e também espalhar o conhecimento, né? Eu acho que o caminho é esse. A gente não pode... Exato. É utilizar todas as ferramentas possíveis aí para expandir o reino de Deus, né? Exatamente. Mas, cara, assim, depois dessa introdução aí, para o pessoal te conhecer mais, se você quiser conhecer mais sobre o Ismael, segue ele no Facebook, no Instagram. Se você quiser comprar o livro dele também, você pode entrar em contato com ele também. Como é que é a editora? Qual é a editora do livro? Editora Santorini. Editora aí de São Paulo mesmo, editora? É lá do Rio Grande do Sul. Maravilha. Então, beleza. Então, você pode entrar em contato com ele, com a editora, adquirir o livro, porque a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre hermenêutica pentecostal, que é o foco do livro dele, foi o foco da dissertação, tem dado continuidade nas pesquisas sobre pentecostalismo também no mestrado. Só que primeiro, Ismael, eu acho que seria muito legal a gente contextualizar a galera sobre de que pentecostalismo a gente está falando. Então, se você que está nos ouvindo, já estudou um pouquinho ou tem interesse em estudar o pentecostalismo, é preciso a gente contextualizar. Porque da mesma forma que a gente fala hoje no Brasil, eu sou evangélico. Tá, mas que tipo de evangélico você é? Porque a gente tem que falar isso hoje em dia. Não sei se você tem essa mesma sensação, Ismael. Né? Eu sou evangélico, mas você é evangélico da igreja do Valdemiro, você é evangélico da igreja do Edir Macedo, você é evangélico da igreja do pastor Silas Malafaia. Que evangélico você é? Aí eu tenho que explicar, não, eu sou evangélico, metodista, de tradição wesleyana e tal. Porque a gente tem que contextualizar, porque o movimento evangélico ele é muito plural, ele é muito diverso. E a gente não pode botar tudo no mesmo saco, isso enfraquece o debate. E para falar dos pentecostais, eu aprendi isso na graduação. É preciso também refletir sobre isso. De que pentecostalismo nós estamos falando? Porque existem ondas do pentecostalismo, né? Existe o pentecostalismo da primeira, segunda, terceira onda, o neopentecostalismo, enfim. Eu queria entender de onde você parte. Você é da Assembleia de Deus, de uma igreja histórica, tradicional, dentro do meio pentecostal, mas a partir da sua pesquisa, do que você está escrevendo sobre hermenêutica pentecostal, de que pentecostalismo você está falando? Acho que a gente poderia começar contextualizando isso para os nossos ouvintes. Exatamente. Uma boa pergunta, Jorge, porque primeiro também precisa fazer uma análise crítica também desse termo pentecostalismo, que geralmente a gente fala no singular, mas os autores que estudam o pentecostalismo vem numa onda aí que prefere, para ser mais coerente com os movimentos pentecostais, né, denominá-los de pentecostalismos no plural, devido a essa gama de diversidade que existe dentro do pentecostalismo, né? E aí você mencionou essa questão da primeira, segunda, terceira onda, né, que quem classificou assim foi o Paul Freston, né, que é um britânico radicado no Brasil, e ele diz sobre essas três ondas, né? A primeira onda que corresponde ao pentecostalismo clássico, né, da Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus, né? A Cristã do Brasil chegou em 1910, a Assembleia de Deus em 1911, entre outros movimentos aí de menor expressão que surgiu aí nesse período aí.
E aí a segunda onda, denominada Povo Fresco, corresponde à quadrangular do Reino de Deus, que surgiu por volta da década de 1950, a Deus e Amor, a Brasil para Cristo, né? E assim por diante. E aí na década de 70, 80, surgiu o movimento aí de terceira onda, cuja principal representante é a Universal, do Reino de Deus. Então, quando eu estou falando assim, de hermenêutica pentecostal, estou falando do pentecostalismo clássico, de primeira onda, que é caracterizado aí pelas línguas estranhas, ou glossolalia, né? Línguas estranhas que não têm em idiomas nativos, assim por diante, pelo exorcismo e assim por diante, né? Então a Universal entra na terceira onda? Eu achava que ela entrava em outra característica. Ela entra como terceira onda, a Universal. Isso, a Universal, a Internacional da Graça de Deus, a Renascer em Cristo, né? Todos eles entram no movimento aí de terceira onda, né? Ou seja, e aí, para ser mais específico, né? Para ser mais específico, a primeira onda é caracterizada, tem coisas no clássico, na Assembleia de Deus, assim por diante, é caracterizado pelo movimento de línguas estranhas. Aí a segunda onda, né? Quadrangular, Deus é Amor, Brasil para Cristo, o movimento de cura divina, foi muito forte, né? Nessa década de 50, 60. E a terceira onda, universal, e assim por diante, caracterizado pelo exorcismo. E assim por diante. Então são ênfases assim, distintas, mas que exorcismo, cura, línguas estranhas estão presentes nessas três ondas, mas a questão de ênfase, né? A ênfase, assim, né? E aí o elemento da prosperidade entra com o neopentecostalismo. O discurso de prosperidade entra depois. Isso, entra no neopentecostalismo, na década de 70, 80, devido a um novo contexto histórico-cultural ser diferente, né? Aquela onda neoliberal, né? E assim por diante, que aí influenciou as igrejas, sobretudo as neopentecostais, de ênfase aí na prosperidade, né? Na esteira desta onda neoliberal que chegou no Brasil a partir da década de 70 e assim por diante. E assim, a gente vê como que o Brasil ele vai sendo influenciado, né, muito pela América, os Estados Unidos da América, né, pela essa teologia americana que vem meio enlatada para cá e vem sendo imposta muitas vezes. A história dos protestantes não é muito diferente, né? O movimento protestante vindo dos Estados Unidos, então você vê toda aquela característica por trás, muitas vezes até uma teologia racista por trás sendo imposta no Brasil e tudo mais. E a teologia pentecostal, como ela chega? Quais são as raízes dela aqui no Brasil? Eu não sou pentecostal, sou metodista, mas a gente vai percebendo essas influências, né? A gente vê alguns personagens, alguns pregadores e até livros que ficaram famosos aqui no Brasil, livros do Kenneth Hagin, aquele livro famoso, eu esqueci o autor agora, do Bom Dia Espírito Santo. Quem era o autor desse livro? Esqueci o nome do autor. O Benny Hinn. Benny Hinn, né? A gente vê esses pregadores que eu acho que eles são mais de terceira onda para neopentecostais, na minha visão, né? Você vê como que isso vai chegando no Brasil e vai criando um solo fértil para isso se multiplicar aqui. É até engraçado como é que no Brasil, né, é um solo fértil para esse tipo de teologia. Agora, quais são as raízes do movimento pentecostal? Porque você falou, então, que você está partindo de um movimento clássico, deste primeira onda, do movimento pentecostal clássico. Você bebe dessa raiz forte do pentecostalismo de primeira onda, nas raízes do movimento. Agora, no Brasil, quais são as raízes do movimento pentecostal? Como que ele vai se estabelecendo aqui? Você está trabalhando até no seu mestrado sobre essa perspectiva historiográfica, né, do movimento pentecostal. Eu acho que seria legal também, você tem muito a contribuir nisso aí. Perfeito. Bom, uma ótima pergunta, né, sobre as raízes do movimento pentecostal. O movimento pentecostal não nasceu do nada, né? Embora o movimento pentecostal, de acordo com a perspectiva dos membros, né, das Assembleias de Deus e de outras denominações, surgiu da efusão do Espírito Santo, de Atos dos Apóstolos, né?
os fiéis falam, né? Uhum. Surgiu lá de Atos dos Apóstolos, na igreja de Atos dos Apóstolos, assim por diante. Claro, é a origem espiritual, né? A origem, Sim. digamos, mística Isso. do movimento pentecostal. Então é importante fazer essa distinção. As origens, as raízes espirituais, místicas do movimento pentecostais e as origens teológicas, históricas do movimento pentecostal. Então, as raízes místicas, históricas, místicas, espirituais do movimento pentecostal surgiu lá em Atos dos Apóstolos, né? Lá no dia de Pentecostes, que é um movimento iniciador, inclusive, né? A fonte permanente de onde flui o sentido, o modelo do movimento pentecostal e assim por diante, né? Inclusive, dele toma o nome, né? O pentecostalismo vem de Pentecostes e assim por diante. Agora, quando falamos das raízes teológicas e históricas, estamos falando de raízes fincadas na história, os movimentos históricos sociais que foram se desdobrando ao longo da história, né? Então, digamos que as raízes dos movimentos pentecostais, embora seja conhecido como Rua Azusa, né? Surgiu na Rua Azusa, 1906, com Seymour, né? Embora, do ponto de vista histórico, foi de 1900 a 1901, com o Parran, né? Que ali o movimento surgiu de forma local, regional, ali em Kansas, né? Mas que na Rua Azusa ganha uma dimensão mais global, né? Ganha uma dimensão mais mundial. Então, a partir da Rua Azusa é que o movimento se internacionaliza. É claro que, paralelo a esse movimento da Rua Azusa, surgiu outros movimentos e assim por diante, paralelo, né? Não ligado diretamente à Rua Azusa, é bom que se diga isso. É interessante, né? Isso, eu não tinha noção disso, curioso, muito legal isso, porque a gente percebe isso no movimento metodista. A gente pega a experiência do coração aquecido de Wesley e coloca como se fosse o momento máximo de todo o processo da experiência de aquecimento do coração e tudo mais, mas não percebe que por trás tinha todo um movimento, vários acontecimentos que levam até esse momento aqui. Você não pode desprezar o que vem antes aí, né? Então a Rua Azusa é um movimento importante, mas tem todo um entorno ali, né? Que chega até a experiência da Rua Azusa, né? Isso, perfeito. Então, esse é um marco, assim, dito por muitos estudiosos, assim por diante. Mas antes já surgiu experiências, digamos, proto-pentecostais, né? Por exemplo, o movimento do Edward Irving, o movimento da vida superior de Kiswick também foi marcante, de onde os pentecostais deitam raízes também, né? Principalmente, mais diretamente do movimento, tem um movimento metodista também antes, né? Movimento metodista, Edward Irving, Vida Superior de Kiswick, e também diretamente do movimento Hollins, ou movimento de santidade. Então, o movimento pentecostal está diretamente ligado ao movimento de santidade. Legal isso. Da onde esses fundadores históricos do pentecostalismo, eles eram do movimento de santidade, né? E aí se descolaram depois e fundou aí o movimento pentecostal. E aí herdou... Isso conecta, né? Isso conecta o movimento pentecostal com os metodistas um pouco, né? Isso, perfeito. Conecta um pouco, né? Principalmente essa questão do batismo no Espírito Santo, da segunda bênção, né, que era muito forte do John Wesley, né? Claro, o cara John Wesley é a santidade, né? Sim, e assim por diante, os pentecostais adotaram essa questão da segunda bênção como o batismo no Espírito Santo em línguas estranhas, né? Em línguas estranhas. E é interessante que esse movimento de santidade, né, o movimento Hollins, herdou algumas características que até hoje permanecem no movimento pentecostal, ou nos movimentos pentecostais brasileiros, né? Por exemplo, herdou as características puritana desse movimento Hollins, né? Ou seja, aquela moral rígida, aquela vida de santidade, não fumar, não beber, até alguns tempos atrás, né? Não ir ao cinema, não jogar bola, que agora tá foi mais flexibilizado, né? Foi mais flexibilizado. Hoje o crente joga bola, vai ao cinema. Rapaz, eu iria até gostar, viu, isso, sabe por quê? Porque o Cruzeiro tá me dando tanto sofrimento, né?
Eu ia ter uma desculpa. Eu ia ter uma desculpa. Eu não posso ver futebol. Enfim, prossiga. Então herda essas características muito fortes, assim, não só no pentecostal, mas no protestantismo também, né? É muito forte também essas características puritanas, né? E assim por diante. E também herdou desse movimento Holiness também essas características pietistas, de conversão pessoal, ou seja, não, um jargão da Assembleia de Deus, não basta ser filho de crente, tem que ser crente, tem que fazer, tem que aceitar Jesus, levantar as mãos e aceitar Jesus uma hora na sua vida. Por exemplo, eu nasci no berço evangélico e não bastava ser filho de crente, né? Poderia muito bem permanecer, né? Lá, tranquilo, de boa, mas desde o berço me incentivam Ismael, você precisa tomar uma decisão. Você precisa levantar as mãos e aceitar Jesus. Isso. E aí eu lembro que no culto com as crianças, né? Eu fiz aceitei Jesus lá, mesmo sendo filho de crente, não para a igreja, mas eu levantei as mãos, aceitei Jesus lá no culto com as crianças. Fiquei com o coração limpo, que a tia falava, né? Fica com o coração limpo e tal. E aí eu saí leve, assim, né? Com o coração limpo, né? Leve, né? Eu saí do culto das crianças. Então, essa marca profunda, assim, do pietismo, né? Sim, essa coisa de conversão pessoal, né? Sim. Isso é fantástico. E também essa valorização também das emoções, assim, na vida religiosa, no espaço litúrgico, no espaço do culto, né? No espaço comunitário, onde essa emoção tem uma centralidade maior em relação, por exemplo, às igrejas tradicionais, né? E assim por diante. Ou seja, o crente pentecostal, digamos assim, não todos, claro, eu estou falando de forma majoritária, é incentivado a ir para a igreja e sentir a presença de Deus, né? Porque se não sentir a presença de Deus, é porque algo está errado com você, e assim por diante. Se não sentir, aí já reportando ao Wesley, né? Se não sentir o coração aquecer, alguma coisa está errada com você, né? Curioso. E assim, claro, sim. Prossiga, pode prosseguir. E outros autores também, como o Antônio Mendonça, falam também dessas origens, as raízes também nos movimentos do século XVIII e XIX, que é muito forte também, né? Do John Wesley, John Whitefield, Edward, Pecadores ao Mundo Desirado, que é muito falado lá no mundo pentecostal. Dos avivalistas, né? Da mensagem dos avivalistas. Né? E esse espaço também para itinerância, né? Então, a gente até vê muitos pregadores pentecostais mais itinerantes, sempre cita John Wesley, sempre cita esses avivalistas, né? E assim por diante. Sim. Não, que legal, cara, que legal, assim. Então, você percebe essa raiz vindo também dos Estados Unidos, tendo um pouco dessa influência também europeia, desses avivalistas, de alguns avivalistas e tal. Assim, eu acho que você poderia falar um pouquinho também, nem estava no nosso roteiro aqui, mas eu acho legal, da questão mais histórica mesmo, né? Quando que chega no Brasil o movimento assembleiano? A primeira é a Assembleia ou não? Ou eu estou enganado? Uma boa pergunta, porque muitos acham que foi a Assembleia de Deus. Né? Eu acho que é a Assembleia de Deus. Não, mas, enfim, do ponto de vista histórico, foi a Congregação Cristã do Brasil, com Luiz Francescon, que chega em 1910, né? Vem de onde? A Congregação Cristã do Brasil, 1910, lá do Ministério. Na verdade, o Luiz Francescon, ele bebeu da fonte do Charles Duran. Então, a maioria dos pioneiros do movimento, o pioneiro da Congregação Cristã do Brasil, que foi o Luiz Francescon, da Assembleia de Deus, que foi Daniel Bergo Navingre, o da Quadrangular, a Persson, né? Todos eles foram influenciados pelo ministério de Duran, lá nos Estados Unidos, né? Não foi do Seymour, não foi do Parham, foi do Duran. Né? Duran era um pastor americano? Era um pastor americano? Duran? Isso, era um pastor americano que foi influenciado pela Rua Azusa, mas montou um movimento, e ali o Francescon foi lá, bebeu da fonte, recebeu línguas estranhas, recebeu os dons do Espírito lá no ministério do Duran, e aí eles trouxeram esse movimento dos Estados Unidos para cá, o Brasil. Então, o Luiz Francescon trouxe a Congregação Cristã do Brasil em 1910, e aí 8 meses depois, aproximadamente, Daniel Bergo Navingre, também influenciado pelo ministério de Duran, ele sai dos Estados Unidos. Eles são suecos, né? Mas eles vão para os Estados Unidos devido a uma crise na Suécia de desemprego e assim por diante, crise econômica. Eles migram para a Suécia, eles migram para os Estados Unidos.
e lá eles conhecem, eles são impactados pelo movimento pentecostal e vêm para o Brasil em 1910 e funda a Assembleia de Deus em 1911, 8 meses depois da Congregação Cristã do Brasil. Detalhe, inicialmente, esse movimento de Assembleia de Deus, esse nome Assembleia de Deus, foi oficialmente classificado em 1918. Na verdade, a Assembleia de Deus surgiu com o nome Missão da Fé Apostólica em 1911. E aí depois mudou para a Assembleia de Deus em 1918. Né? Entendi. Não, legal demais. Então eles são suecos que foram para os Estados Unidos e vieram para cá. Isso, vieram para Belém do Pará. Belém do Pará. Né? Então a Assembleia de Deus é fundada lá em Belém do Pará, né? Onde começou e tudo mais a Assembleia de Deus. E o Franciscon, com a Congregação do Brasil, ele vai para o Paraná e depois veio para São Paulo, na região lá do Brás, né, que tinha muitos italianos, né? E ali ele funda o movimento da Congregação Cristã do Brasil. Legal. Cara, maravilhoso, assim, historicamente e de questão das raízes, ficou muito claro, aprendi muito aqui. Eu achava realmente que era a Assembleia de Deus e é a congregação cristã, né? Mas a Assembleia de Deus, a gente tem às vezes essa ideia porque é a igreja que mais cresceu, né? Que se expandiu. Isso. E é a maior evangélica do Brasil, é a Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia tem uma ramificação enorme, é claro, mas até pela sua eclesiologia, né? A sua forma de ser igreja, que é interessante isso também, né? Que ela é fluida, né? Ela acontece com mais facilidade, na minha percepção, tá? E valoriza o papel do leigo, valoriza o papel do membro. Eu lembro nitidamente uma aula do Paulo Aires, que foi nosso professor, né? Você foi seu inspirador também na teologia, bispo da Igreja Metodista, entusiasta da pesquisa do pentecostalismo. Ele falava assim que, na igreja metodista, para abrir uma igreja, tem que ter um pastor formado, que o cara estudou na faculdade de teologia, aí tem que ter um ponto e tal, para aí sim ele achar uma pessoa, uma igreja e tudo mais. Na Assembleia de Deus, o membro pega a sua sanfona, abre a garagem, começa a cantar um hino e chega gente. Exatamente. E foi assim que a Assembleia de Deus se expandiu mesmo, dos leigos. Exatamente. Isso é impressionante, cara. Isso é sensacional. Isso é uma revolução muito, muito interessante e revela muito do porquê a Assembleia de Deus teve uma expansão muito grande, porque ela foi a palavra difícil, né? Desclericalizando a igreja nesse aspecto, né? Claro, você pode... Hoje a gente pode tecer críticas aqui e ali, enfim, mas historicamente falando, isso é muito relevante no processo de expansão da igreja. Enfim, eu acho muito curioso, e eu lembro do Paulo Aires falando isso, eu nunca esqueci, falei, caraca, faz muito sentido isso. Muitas vezes a gente vai estabelecendo burocracias enormes, assim, para o processo, o avanço missionário, e na Assembleia de Deus, historicamente, tinha isso como raiz, né? E aí, historicamente falando, já pegando embalo aí na tua colocação, né? Se fala também de assembleanismos, né? Também no plural, porque são vários ministérios, vários tipos de assembleias, né? Tem assembleia de todos os tipos para todos os gostos e assim por diante. E aí você falou desse espaço do leigo, e inclusive foi esse espaço do leigo, tanto na liturgia pentecostal, quanto nesse processo de fundacional assim, das igrejas, foi muito marcante, inclusive em 1911 que surge, né? Ali na onda ali do ciclo da borracha, ali onde havia uma grande produção da borracha, né? Assim por diante, né? O seringueiro de lá do norte, né? Lá na Amazônia. E aí instalou-se uma crise, e aí houve um declínio do ciclo da borracha, e aí foi aí que o movimento se expandiu na esteira do ciclo da borracha. É claro que tem essa explicação espiritual que o Espírito Santo que guiou, né? Sim. A gente não elimina essa perspectiva, mas só complementando, aprofundando um pouco mais essa concepção. Claro que o Espírito Santo que dirige tudo, né? Assim por diante. Óbvio. Mas assim, utilizando elementos também culturais, históricos culturais, assim por diante, porque o movimento é desvinculado dos movimentos sociais, culturais, assim por diante. Então, quando houve esse declínio da borracha, os trabalhadores que estavam na Amazônia, eles
migraram para o Nordeste, eles retornaram para a sua cidade natal. Sim. E aí, nessa que retornaram para a sua cidade natal, eles levavam também a mensagem pentecostal. Olha e só. Ali na sua cidade natal, um leigo, conforme você mencionou, fundava uma igreja que um historiador vai falar que é nucleação, né? Um sociólogo, melhor que vai dizer, o Rolim, que vai dizer, um sistema de nucleação, funda ali uma congregação pequenininha, melhor, na sua casa mesmo, funda um espaço de culto, e aí esse movimento cresce esse movimento. Tamanho, né? Isso, aí monta uma congregação, e aí esse leigo, que foi iniciador do movimento, já não passa a ter mais protagonismo, porque vem um pastor, e aí já assume a congregação iniciada por esse leigo. Então, sempre esse movimento, né? Então, o leigo inicia, mas depois vem o pastor lá e vai dar continuidade no trabalho. Dar continuidade, exato. Sim, sensacional. Cara, assim, e no aspecto, agora vamos entrar mais no aspecto mais teológico, a gente está nessa perspectiva das raízes, da história, do movimento pentecostal, especificamente você do meio assembleiano, do meio da raiz mais profunda, dessa primeira onda, mas vamos falar especificamente sobre o tema do seu livro, que é a hermenêutica pentecostal. E aqui a gente pode falar, assim, uma coisa que quando a gente, antes de ir para a faculdade de teologia, e a gente ouvia os estereótipos, né? De que o pentecostal, a teologia do pentecostal não tem teologia, pentecostal é só mover do espírito, é só falar em língua. A gente chega à faculdade de teologia com esse estereótipo, de certa forma até preconceituoso mesmo. E aí, na faculdade, eu tomei um susto positivo, porque você começa a transitar na ciência da religião, na pós-graduação, e ver, poxa, tem um monte de pentecostal aqui, cara. Os caras estão estudando, os caras estão se dedicando, e gente séria demais, gente estudando demais o movimento pentecostal, pesquisando de forma séria, com critério. E eu lembro muitas vezes de voltar, eu sou de Minas, né? Então eu ia pro interior, conversava com meus amigos, e pô, cara, os pentecostais estão estudando pra caramba, cara. Daqui uns anos você vai ver muita teologia pentecostal sendo exposta aí de qualidade e tal. Os caras assustavam, não, que é isso. Mas existe um movimento grande da academia pentecostal. E você falou que isso é recente no Brasil, né? Você estava me explicando isso, que isso começa mais intenso nos Estados Unidos, mas é mais recente. Como que surge esse movimento mais acadêmico? Porque eu percebia também até no discurso de certos pregadores, em certos discursos, não em todos, óbvio, ou até a academia meio que como um vilão, assim, né? Existe um pouco isso, até no meio protestante nosso. Não, você vai estudar teologia, você vai se perder, você vai se esfriar na fé e tal, né? E pro pentecostal, que esse elemento da experiência, do sentido, do coração aquecido é muito forte, como que isso foi ganhando espaço dentro do movimento pentecostal, sem perder essas raízes fortes do movimento do espírito, do sentimento, né, no processo da caminhada de fé? Como é que surge esse movimento de estudo e de pesquisa no meio pentecostal? Bom, uma excelente também pergunta, né? Você disse que ouvia dizer, né, dos colegas assim por diante, que pentecostais não faz teologia, né? Esse preconceito, né? Mas na verdade todo crente, mais simples que seja de qual denominação for, ele faz teologia, né? Talvez não nos parâmetros academicistas. Exatamente. Exato, mas todos nós fazemos teologia, o crente mais simples faz teologia, né? E assim por diante. Então existe um preconceito, como se só é possível fazer teologia seguindo na academia, o né? Parâmetro racionalista da academia, mas todos nós, no nosso cotidiano, seja uma pessoa que não é acadêmica mesmo, que não frequenta desde a academia, na sua igreja, na sua comunidade de fé, assim por diante, seja onde ele estiver, ele faz teologia, produz teologia e assim por diante. Talvez não nos moldes que a academia espera-se, mas faz teologia, né? Assim isso é legal. Isso é legal, porque a teologia não está preso, né, às cátedras acadêmicas, né? Com certeza. Isso. E isso, o movimento pentecostal, ele acho que é marcante devido a isso, né? Mas assim,
havia, né, bom, assim, do ponto de vista histórico, havia muita resistência, né, dos pentecostais, de forma hegemônica, obviamente, para preconceitos em relação à academia, né? Havia muitos preconceitos em relação à academia, né? E aí, estudando um pouco do pentecostalismo, assim por diante, a gente percebe o porquê que havia certas resistências em relação à academia, porque até umas décadas atrás, as academias eram marcadas por professores reformados, que utilizavam de parâmetros racionais que até mesmo ia contra a experiência do espírito, isso é interessante contra aquilo que é característico do movimento pentecostal, que é a experiência do espírito. Então, os pastores às vezes falam assim, não vai para a academia, porque lá você pode virar ateu, virar descrente, não acreditar mais no mover do esfriar Espírito na Santo, fé. esfriar na fé. Não, mas faz assim... muito sentido o que você está falando, porque é realmente isso. E a gente vê isso de muitos, ainda até hoje, né? Até hoje a gente ouve isso. Eu não sei se você acompanha bastante o debate teológico na internet, eu acompanho muito, eu tento me inteirar do que tem se falado, mas ainda assim hoje, mesmo já com bastante debate sendo feito, bastante pesquisa sendo exposta, ainda assim há uma perspectiva negativa para o movimento pentecostal, como se fosse algo irracional, como se não fosse racionalmente aceitável. Ainda você vê isso na perspectiva reformada, na teologia reformada, uma diminuição dos pentecostais. Isso me entristece muito, porque você olha para o outro numa perspectiva de superioridade. Nós somos superiores a vocês. Então vem aqui que a gente vai te ensinar como que deve ser crente de verdade. Nisso a gente viu muito menino, muitos jovens pentecostais com o coração aquecido, firme, trilhando por esse caminho e se tornando pessoas extremamente rígidas, insensíveis teologicamente, com uma teologia arrogante, com uma teologia insensível mesmo, de não saber lidar com a pluralidade, com o diverso. Então, eu até entendo. Assim, eu até entendo os pastores falarem assim, não vai não, porque... Né? E eu até defendo aqui no meu livro que não existe um único parâmetro, um único modelo de se fazer teologia, né? Existem outros instrumentais, como a teologia da narrativa, enfim, outras ferramentas metodológicas para além deste rigor racionalizante, né? Exato, ou seja, não é só a razão, mas a experiência também é importante nesse procedimento hermenêutico. Isso que distingue a hermenêutica pentecostais, por exemplo, de uma leitura mais dos tradicionais, que é uma leitura mais racionalizante dos textos bíblicos, né? E assim por diante. Não, e a gente podia entrar mais a fundo nisso que a gente está falando, porque lendo um pouco ali na introdução do seu livro, a gente vai perceber o seguinte, que você vai dizer que o procedimento, vou até olhar aqui no meu roteiro, que o procedimento hermenêutico pentecostal, ele é constituído da Bíblia, experiência e comunidade. Então a gente teve até foi um dos nossos, um segundo ou terceiro episódio, eu gravei com o meu amigo pastor Felipe Bagli, que é biblista. Vou deixar até o card aqui para você ver essa conversa, tá em cima aparecendo o card agora aí, para você acompanhar também essa conversa que a gente teve sobre hermenêutica bíblica. E aí o pastor Felipe disse uma coisa interessante, a hermenêutica é uma ponte que a gente constrói entre a Bíblia e o leitor. Então a hermenêutica é uma ponte para conectar o leitor com a escritura. Então a gente, para ter o contato com a Bíblia, com a teologia, é preciso de hermenêutica, de interpretação. E aí você vai dizer que a hermenêutica pentecostal, essa ponte pentecostal para a compreensão das escrituras, passa pela Bíblia, experiência e comunidade. O que quer dizer isso? Eu achei interessante isso. O que esses três elementos importantes, Bíblia, experiência, eu até compreendo, mas e a comunidade? Como é que entra nesse bolo? Eu achei interessante. É uma tríade, né? É uma tríade que circular, né? Um elemento não exclui o outro, né? Sim, Isto de modo bem simples, mas que é aprofundado no meu livro, aí pode adquirir. Claro. Compra aí, gente. De modo mais aprofundado. Ou seja, é a experiência nessa tríade, né? A experiência que ilumina, que ajuda na compreensão do texto bíblico, né? Ou seja, não dá para
para ler o texto bíblico desprovido de experiência, né? Então, é a experiência que nos ajuda a iluminar o texto bíblico, a compreender o texto bíblico, né? Ou seja, tem ocasiões, por exemplo, já aconteceu comigo, né, de ler um trecho da Bíblia, eu sempre li determinado texto da Bíblia, principalmente Atos 2, né, que é paradigmático para o movimento pentecostal, mas tem ocasiões da vida que a gente lê e recebe um estalo assim, nossa, eu li toda a vida, mas agora eu percebi um sentido novo. Uhum. É claro que tem a atuação do Espírito Santo ali também, né, que te faz entender nesse processo, mas também tem a experiência, ou seja, você é outro, você acumulou experiências que essa experiência ajuda na iluminação, no entendimento do texto bíblico, né? Então, essa leitura que, por exemplo, os pentecostais fazem, uma leitura experiencial, ele coloca as suas experiências do texto bíblico. Lógico, tem que tomar todo um cuidado, né, para não utilizando um termo técnico, uma exegese, para não cometer uma exegese, esforçar o texto dizer aquilo que não está dizendo. Lógico, tem um limite, né? Então, tem uma experiência positiva, que a gente acessa o texto bíblico, tem uma experiência que se torna negativa, né? Mas, então, a experiência é boa quando a gente vai ler o texto bíblico, né? Não dá para deixar à parte quem nós somos, nossa experiência quando vai acessar o texto bíblico. Só tem que ter um controle, né? Para que não cometemos aí equívocos exegéticos, interpretativos, porque o texto que impõe o limite para as nossas interpretações. E, ao mesmo tempo, esse texto bíblico é quem regula também as experiências do Espírito, que regula. A Bíblia é cânon, é a vara de medir, né? Cânon bíblico, cânon, a vara. Então, é a vara de medir as experiências. Será que essa experiência é de Deus, né? Será que é proveniente do Espírito? Será que não é emocionalismo? Será que não é demônio? Né? Então, a Bíblia ajuda a averiguar essa experiência de Deus, a ajustar essa experiência essas experiências assim por diante, para não cometer coisas absurdas aí em nome de experiência do Espírito, né? Como muitas aberrações a gente vê na atualidade. E esse intérprete, né, que acessa o texto bíblico, ele acessa também e ele faz parte de uma tradição, ele faz parte de uma comunidade. Por exemplo, eu sou da Cidade de Deus Ministério do Belém, então eu herdei toda uma tradição assembleiana que também ilumina também a leitura do meu texto bíblico, que influencia a leitura do meu texto bíblico. Ou seja, o metodista, quando vai ler uma passagem bíblica, às vezes lê de uma forma, um presbiteriano lê de outra, um assembleano lê de outra. Ou seja, toda essa tradição comunitária, toda essa comunidade também influencia no texto bíblico, e também serve também como reguladora. Porque às vezes tem camarada que está no seio da comunidade que fala umas coisas que, assim, não reverbera com aquilo que a comunidade acredita. Não faz sentido para a comunidade. Destoa. Então, a comunidade também serve para regular essas experiências. Interessante. Tem a Bíblia, mas também tem a comunidade também, que influencia o intérprete, né? O leitor ou a leitora, né? Influencia, e por ele também é influenciada. Então, o leitor, a leitora também influencia também essa comunidade e assim por diante. Então, essa tríade, né? Circular e assim por diante. Agora, interessante mesmo, porque eu vejo uma pequena conexão aí. Em breve eu vou até gravar um podcast sobre isso, mas é um tema que eu tenho voltado a ler um pouco. Um livro até de um colega nosso lá do mestrado, hoje no doutorado, o pastor Vinícius Couto, né, que está no doutorado lá, não sei se você chegou a conhecer ele, mas ele escreveu um livro, ele é da igreja do Nazareno, e ele escreveu um livro sobre hermenêutica, o método hermenêutico wesleyano, que é o quadrilátero wesleyano. Não sei se você já teve contato com essa perspectiva hermenêutica wesleyana. E eu vejo uma certa conexão aqui, porque o quadrilátero wesleyano, você tem esses 4 elementos, que é a Bíblia, razão, tradição e experiência. Você tem um 5º elemento que vai ser agregado aqui no Brasil depois, que é a criação, mas focando nesses 4, eu vejo certa conexão, porque aí a tradição na nossa quadrilátero se conecta com a comunidade. Quando você diz comunidade, quer dizer a tradição da igreja, a importância de olhar para trás na história da igreja, de não desvalorizar. E isso é curioso, porque essa é uma perspectiva pós-moderna do nosso tempo, né? De achar que não existe nada para trás, né? O negócio é o agora, o importante é o agora, o hoje, né?
esse Exato. discurso que parece bonitinho, não, o importante é hoje, vivo agora, tá, mas... Presenteísmo, É, né? Que o Paulo fala, presenteísmo presenteísmo, nunca tinha contínuo. ouvido essa, gostei dessa, nunca tinha ouvido essa. Presenteísmo. Então, ou seja, não, você tem uma história, você não... Tem gente que acha que a igreja nasceu depois da Reforma Protestante, e nada que veio antes é bom, entendeu? Então você vai olhar para trás, pô, você não vai ler Santo Agostinho, São Tomás, você não vai ler esses caras, você não vai ler os pais da igreja, porque não são reformados. Inclusive, eu aprendi também lá na Metodista, ou seja, a tradição nos ajuda, como se fosse montar no ombro desses camaradas, a gente montando no ombro desses camaradas, a gente consegue enxergar melhor. Exatamente, né? exatamente. E assim por diante. Então, olhando para o passado, a gente consegue enxergar melhor as realidades, abre-se novos horizontes, né? Amplia os horizontes, né? E assim por diante. Né? Não, então você tem eu não sabia disso. Isso é uma novidade para mim, desse elemento importante da comunidade no processo hermenêutico, ou seja, eu interpreto a Bíblia, mas também levando em conta o que já foi realizado antes de mim. Então não é um trabalho que começa a partir de mim, começa antes de mim. Então a hermenêutica leva em conta o espaço onde eu estou, o lugar onde eu estou, o ambiente onde eu estou, a experiência. E aqui é um ponto que eu queria entrar um pouquinho mais, porque eu lendo esse texto do pastor Vinícius, eu não sabia disso, que eu tinha a noção dessa experiência no quadrilátero wesleyano similar à lógica pentecostal, da ideia do sentimento, da emoção e tudo mais. Só que, na verdade, a palavra utilizada, melhor dita, seria afetos. Então, a experiência ali tem a ver com a perspectiva do afeto, não da experiência emotiva. Então, a importância da relação afetuosa no processo hermenêutico. Não sou especialista em quadrilátero wesleyano, longe disso, mas trazendo um pouco do que o livro do pastor Vinícius destaca. E agora, na experiência pentecostal, esse elemento da experiência perpassa sim pelo elemento do sentimento, o que não tem algo negativo nisso, porque a gente às vezes é levado a achar que ter sentimento é ruim. É engraçado isso, né? A gente é levado a achar, não, para lidar com a Bíblia na igreja não pode ter sentimento, tem que ter plenamente racional. Isso. Você tem que ser racionalista, né? Você tem que ser racionalista. Você ter sentimento não exclui a sua razão, não exclui o processo racional no processo, não exclui, né? Então, assim, na experiência pentecostal é sim esse elemento do sentimento que é fundamental ou não? É isso mesmo? Assim, a importância do sentimento, do sentir, em toda a complexidade que isso quer dizer, né? Porque não é fácil falar sobre, determinar o que é isso, né? A experiência é muito subjetiva também, né? Ela passa pela subjetividade. Só que tem a subjetividade que passa pelo crivo da Bíblia e da comunidade. Olha a importância. Exato. Porque se a experiência sozinha, se a experiência tirada desse meio, pode virar uma bagunça, né? Pode virar virar não. Aí o cara fala, não, eu tive uma experiência, então é isso. Não, peraí, irmão. Exatamente. Peraí, irmão, calma. O que a Bíblia diz? O que a comunidade, o que a tradição fala? É por aí, isso. É por aí mesmo. É importante isso porque tem muita gente aí que tem revelações totalmente descolada da comunidade da qual ele faz parte, né? Exato. E assim, essa experiência do Espírito, né? Ocupa um papel central mesmo no procedimento hermenêutico, né? E essa experiência do Espírito não só no processo hermenêutico, mas também no espaço litúrgico, em quase todos os espaços pentecostais, a emotividade, esse sentir, ocupa um papel importante, né? E aí, agora, em que aspectos a experiência do Espírito tem um papel importante no procedimento hermenêutico, né? Lembrando que a hermenêutica, né, a gente não definiu lá no início da palavra, hermenêutica é interpretar, né? É a arte da interpretação, né? Ou seja, interpretar a Bíblia, a realidade em que estamos inseridos, interpretar o mundo, ou seja, nós somos um ser interpretativo, né? É impossível não interpretar. Ou seja, quem está nos assistindo, estamos falando aqui, mas o ouvinte também está fazendo as suas interpretações, né? Então, nós somos um ser
hermenêutico, né? Interpretativo, hermético. né? Exatamente. Hermético, exato, hermético. Para usar a linguagem bem da ciência da religião mesmo, né? Para complicar logo de uma vez. Aqui tem que facilitar. Então, essa experiência, claro, a razão é importante nesse quadrilátero que você falou, né? Eu aprendi muito esse quadrilátero com José Carlos, né? Professor José Carlos, isso. Que é especialista no metodismo e tal. Então, a gente não exclui o papel da razão. A gente não exclui, né? A gente fala que é só emoção, só experiência do espírito e a razão fica suspensa. Não, a gente está propondo aqui, primeiro, no meu livro, a gente propõe que existem conhecimentos que excede a razão, vai para além da racionalidade. Isso é legal. Assim, não vai contra a razão. É isso que eu coloquei. Não vai contra. Assim, as experiências de Deus, se é de Deus, nunca vai contra a razão, porque a razão foi Deus que nos dotou dessa racionalidade. As coisas de Deus, a experiência do Espírito, vai além da razão, que é diferente de contra. Isso. Então, a experiência do Espírito vai além. Que além é esse da racionalidade, além mesmo da Bíblia, né? A experiência do Espírito vai além, ou seja, a gente amplia os horizontes hermenêuticos ou de conhecimento e assim por diante, através de quê? Que experiência do Espírito é essa? Através de sonhos, visões, revelações especiais, né? Que é profecias, né? Tem a profecia escrita ali, mas também tem essas revelações especiais dadas pelo Espírito que não devem ser ignoradas, que ampliam o nosso entendimento de Deus, a nossa compreensão de Deus, mas sempre em concordância, em convergência com a Bíblia, com a comunidade, com a razão, né? E assim por diante. Agora, você falou um ponto interessante, porque isso é um debate que eu não tenho tanta profundidade nele, mas eu creio que você deve saber melhor, porque como você falou que é importante essas expressões desses dons, né, as visões, as revelações, o dom de profecia. Só que você vê um debate teológico que existem pessoas que acreditam que os dons cessaram, né? Que os dons cessaram, pararam ali na Bíblia e tal, né? Isso, não sei se o termo é esse mesmo, é o cessacionista, é isso mesmo ou não? Cessacionista. Tá difícil de falar, né? Que acreditam cessacionismo, que os dons cessaram, né? Então a teologia pentecostal não compreende assim. Os dons, eles continuam sendo manifestados, aquilo que a gente lê na Bíblia, né, de vários dons e milagres e coisa por assim, eles podem ainda acontecer e fazem parte importante do nosso processo hermenêutico. É isso mesmo? É essa a perspectiva? Isso, perfeito. No livro eu aprofundo Sim. Onde é que surgiu essas questões aí do cessacionismo, quem foram os autores, né? Agostinho dá uma pincelada, alguns dos reformadores também dão uma pincelada nessa questão sobre o cessacionismo, né? Ou seja, que esses dons extraordinários, né? É bom que se pontua isso. Esses dons extraordinários do Espírito é que cessaram. Porque outros dons permanecem, né? Dos tradicionais, por exemplo. O cessacionista acredita no dom da palavra da ciência, no dom da palavra da sabedoria. É uma incoerência, né, mano? É uma incoerência, né? Não, é brincadeira, dons, né, então cara? cessa tudo, né? Cessa tudo. Só cessa o que eu quero fica, o que eu não quero eu jogo fora. Exato, então é importante ressaltar isso, que na verdade esses cessacionistas acreditam que os dons extraordinários do Espírito, como profecia, como línguas estranhas, como cura, como milagres, esses dons extraordinários é que cessaram, ficaram restritos à era apostólica e depois do processo de fechamento do cânon, né? Ou seja, depois que fechou o cânon, ou seja, depois da Bíblia, eles dizem que não há mais necessidade desses dons extraordinários, porque já existe a Bíblia. Mas aí, né? Que tá, né, cara? A Bíblia é suficiente e assim por diante. Sim, mas aí que tá um debate, porque isso tá embutido uma lógica profundamente racionalista no processo hermenêutico da teologia, né? Que é você estabelecer esse crivo, né? O que eu entendo, o que eu consigo entender é válido, o que eu não entendo não é válido, não é uma verdade. Isso é muito sério, porque esse é um debate muito interessante, assim, que a teologia pentecostal levanta essa bola, assim, né? Isso. Porque se a gente acha que, assim, o que é racional é bom, o que é irracional é ruim.
Mas isso é uma coisa meio que não faz muito sentido, porque nem tudo a gente explica, nem tudo a gente sabe explicar, nem tudo a gente sabe dissecar. Aí como é que a gente explica uma relação de amor entre um homem e uma mulher, uma mãe e um filho, um pai e um filho? Como se explica o amor, essas relações? Como que você explica racionalmente isso? Então quer dizer que o amor é algo ruim porque eu não consigo explicar racionalmente como ele se dá? Exato. Então, assim, nem tudo que é irracional, que não é explicável, é ruim. E isso a gente precisa levar muito a sério. E isso aqui não é um debate para... Aqui a gente precisa deixar isso muito claro. Isso aqui não é um debate para os nécios da fé. É um debate sério e profundo mesmo. Porque a gente precisa tensionar. A gente está na academia, a gente o Ismael também está se preparando para o pastorado, é professor, se dedica com isso, eu sou pastor e estou também na academia. A gente quer realmente levantar esse debate e refletir seriamente sobre isso, porque uma perspectiva racionalista da fé nos leva a extremos tão ruins do que uma perspectiva totalmente relativista da fé. Então são dois extremos que eu não consigo, ficar nesses extremos. Eu não consigo. Não faz sentido para mim, porque na minha experiência de fé e também na minha compreensão, lendo a Bíblia, esse elemento da experiência, do não entender, também é importante, do mistério. A gente vê o mistério tremendo. O Otto falando sobre o mistério tremendo, Rudolf Otto, né? Exato. Então, você não entende tudo. Isso não quer dizer que você não entender aquilo não é sério, não é verdadeiro. Então, cara, a fé mesmo, como é que a gente explica a fé, pô? Como é que você vai explicar a fé? A fé, como é que você vai explicar uma pessoa que tem fé e é engraçado isso, né? Você vai tentar explicar, não consegue. Você pode elaborar o melhor discurso, mas você não consegue explicar plenamente. Exato. E no fundo, essa interpretação sensacionista tem um quê de influência da modernidade, né? Sim, racionalista. Racionalista do século XVIII, XIX, em que tudo tem que passar pelo crivo da razão. Se não passar pelo crivo da razão... Se não passar pelo crivo da razão, logo é descartado. Então, logo esses dons extraordinários do Espírito, como não passa pelo crivo da razão, não vale. Logo é colocado em xeque que não vale. Isso a gente vê isso na história da teologia, né? Aquele processo de desmistificação da Bíblia, né? Existiu correntes de análises bíblicas que eram isso, esse processo de desmistificação, tirar todos os mitos, as histórias. Bultmann, assim. Né? Eu acho que é Bultmann, eu não lembro agora, não é muito minha área de pesquisa, mas é ele, né? É Bultmann. Então você vai percebendo que é uma perspectiva profundamente racionalista. E aí a gente tem que perceber e levantar esse debate, né? Levantar essa reflexão e eu acredito de verdade que você, teólogo pentecostal, outros colegas, tem uma contribuição muito forte para o debate teológico evangélico brasileiro, porque o Brasil é muito peculiar. O Brasil é profundamente... O pentecostalismo, ele foi onde ele explodiu, assim, explodiu no Brasil profundamente. Então, é muito legal, cara, de verdade, é muito bacana, e me dá mais esperança para o debate teológico brasileiro ver pentecostais estudando de verdade, levando a sério o debate teológico. Teólogos wesleyanos também, a gente vê muita gente também que leva esse elemento da experiência, mas eu acredito que o pentecostal, ele leva esse debate mais à frente, mais intensamente, e isso é muito importante. E é um ponto aqui que eu levantei aqui no final da nossa conversa, que era isso, assim, de você acha que a hermenêutica pentecostal, ela é realmente uma alternativa importante dentro do debate frente a essas hermenêuticas racionalistas, a hermenêutica reformada e tudo mais, porque assim, eu acho que a gente não pode cair no mesmo erro de se entender como uma hermenêutica superior às demais, porque isso é um erro muito grande dos teólogos reformados, na minha percepção, de se considerar assim, ou é a gente ou não é ninguém, sabe? A gente é o certo e a gente tem a teologia superior. E isso é um perigo, assim, eu acho que e aí eu acho que é importante a valorização da pluralidade do debate, de perceber esse ambiente plural, esse contexto plural, a pluralidade
no contexto brasileiro especificamente. Para falar de teologia no Brasil e entender o cenário evangélico no Brasil, isso é fruto da minha pesquisa de mestrado, é preciso passar para refletir a pluralidade do campo religioso brasileiro. Se a gente não entender essa pluralidade, nós vamos patinar. Nós vamos ir para caminhos de extremismo, de fanatismo religioso. E isso é muito triste. Eu acho que a hermenêutica pentecostal ela pode ser essa alternativa importante para contribuir muito no debate, para mostrar, opa, peraí, não é só assim que se pode fazer teologia. Dá para se fazer teologia de outro jeito. Você não precisa perder a sua experiência de fé genuína para fazer teologia, porque é o que acontecia. O camarada pentecostal lá, jovem, cresceu na igreja, cheio de experiências lá de fogo, de batismo, aí vai pra academia estudar teologia e o cara, não, isso não vale de nada, isso não é referência pra sua fé. Vai ler aqui os reformadores e blá blá blá, eles que estão... Ah, cara, para, eu fico bolado com isso. Eu fico bolado com isso. Mas assim, é bem isso mesmo, acho que tem que valorizar a pluralidade de metodologias, de ferramentas hermenêuticas e assim por diante, todas elas contribuem para um maior entendimento dos textos bíblicos também, que tem sua pluralidade também. O próprio texto bíblico tem sua pluralidade, tem seus vários gêneros. Exato. E precisa de diversas ferramentas para ter quanto mais ferramentas metodológicas, quanto mais ferramentas hermenêuticas, exegéticas, assim por diante, ajuda a ter um horizonte de compreensão maior do texto bíblico. Exato. Ou seja, o modo de um pentecostal ler a Bíblia contribui, o modo de um reformado ler a Bíblia também contribui, ou seja, cada qual a sua maneira traz uma contribuição para o outro, ou seja, a forma que o reformado lê a Bíblia não é única, a forma que o pentecostal também lê a Bíblia não é único. Uma leitura complementa a outra, dado a complexidade que envolve o próprio texto bíblico, né? Lógico, o texto é simples para a salvação, mas é complexo porque foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? Então tem essa questão de uma cultura diferente, do espaço-tempo, que exige também ferramentas necessárias das mais diversas possíveis para ter uma interpretação mais ampla possível também do texto bíblico, né? Uma interpretação não exclui a outra. Né? Isso daria um outro podcast, só para a gente falar sobre as linguagens da Bíblia, né? Os gêneros. Pô, isso aí, meu irmão, aí a gente fica mais umas 2 horas aqui falando, porque a gente acha que a Bíblia é um livro... Eu gosto de falar, a Bíblia é um livro simples para salvação, ponto. Mas para sua compreensão, meu amigo, é um livro profundamente complexo que requer dedicação de uma vida para você lidar. E eu acho isso belíssimo. Isso me faz apaixonar mais pelo texto bíblico, né? Porque eu estou lidando com um texto que ele não está limitado, ele não é limitado, porque quando a gente, isso na minha percepção, quando você parte de uma leitura teológica limitante e racionalista, você estabelece limites no texto. Mas o texto, ele tem uma gama de profundidade absurda. E eu lembro muito... Polissemia, né? Polissemia bíblica. Polissêmico. Exatamente. Você usou um termo maravilhoso. Polissêmico. Multissentidos, né? E aí você... Não sei se você teve aula com o professor Rui Jos Grilberg. Eu acho que não. Não. Ele foi meu professor na faculdade de teologia. Um gênio, né? Da teologia brasileira, assim. Que nem é tão conhecido, mas é um gênio. Um cara, assim... Enfim... mas ele disse uma vez na sala de aula, eu nunca esqueci isso, cara. Ele falou assim: o estudo bíblico, a pesquisa bíblica, o contato de hermenêutica bíblica é como você jogar uma sonda no fundo do mar. Você tem uma sonda que você vai procurar o fundo do mar e você vai jogando essa sonda, vai jogando para tentar chegar no fundo do mar. Vai jogando. De repente, a sua sonda acaba. Você não tem mais onde jogar. Mas você não chegou no fundo do mar. Ou seja, você conseguiu encontrar até onde a sua sonda alcançasse. Mas existe ainda muito mais no profundo que poderia ser alcançado. Mas nós somos limitados. Nós não temos a capacidade de entender a plenitude, a completude de tudo. Mas aquilo que nós podemos, a gente vai lançando a nossa sonda para poder compreender. Isso mostra a grandeza do que nós estamos lidando, a grandeza do livro, do texto, da pessoa de Jesus Cristo, do Deus que nós servimos, né? A profundidade.
E você acha que a minha razão limitada vai ter capacidade de encaixar tudo aqui dentro? Nunca. A gente está numa constante exatamente. busca e procura de crescer, de se aperfeiçoar. E tudo isso, né, Ismael, assim, a gente falou de tanta coisa, de história, de hermenêutica, tudo isso a gente faz para querer ser mais parecido com Jesus, se aproximar da pessoa de Jesus, viver a fé de forma digna, viver a fé de forma plena, que a gente agrade ao Senhor, né? Tudo que a gente faz não é apenas por uma vaidade, por um ego, é para a gente poder realmente se aproximar do Senhor Jesus, ser mais parecido com Ele e realmente espalhar o Evangelho do Senhor Jesus. Isso eu acho que isso é o motivo de tudo, né? Vamos dizer assim, né? Exato. Que a gente faz. Pô, cara, maravilha, meu irmão. Obrigado, cara, de verdade. Obrigado, eu aprendi muito com você aqui hoje, de verdade mesmo. Eu que agradeço. E só um detalhe, né? Eu acho que assim, que é importante para fechar, né? Colocar uma vírgula, né? Nessa conversa. Eu acho assim que a principal contribuição, então, dessa hermenêutica pentecostal é justamente colocar o espírito, a experiência do espírito no centro do debate teológico, né? Eu acho que essa foi a principal contribuição do movimento pentecostal, porque antes, por exemplo, na história dos concílios, né, dos tratados teológicos, foi dominado pelo quê? Pelo Cristo, cristologia. Cristo era o centro do debate, né? E assim por diante. E as questões pneumatológicas do Espírito eram colocado de lado. Com exceção lá do concílio de Calcedônia, de 381, que estava em debate lá a questão da divindade do Espírito. No mais, é muito Cristo, assim, cristofania, né? Cristocentrismo melhor, né? Cristo, assim, no centro de tudo. Na reforma, né? Também foi justificação pela graça por meio da fé. O Espírito Santo ficou um pouco de lado. Claro que tinha essa perspectiva mística do início do movimento de Lutero, teve os anabatistas, né? Mas com o movimento pentecostal é que o Espírito Santo ocupa um papel central no debate teológico. A experiência do Espírito também ocupa um papel importante, em convergência, inclusive, com a pós-modernidade também, que dá um grande espaço para a experiência, né? Exato. Então, digamos que a hermenêutica pentecostal, ela converge com a pós-modernidade, no sentido de dar espaço para a experiência do Espírito nos procedimentos hermenêuticos de leitura da Bíblia, da realidade, do mundo, de tudo, né? Então, é importante isso, né? Então, essa foi a principal contribuição, ao meu ver, da hermenêutica pentecostal, né? Eu fiquei curioso mais ainda para ler o seu livro, cara. Eu não li tudo, li o comecinho ali pra gente fazer essa entrevista, mas vou comprar o meu e vou comprar um pra gente poder sortear, vou entrar em contato com você pra gente fazer isso. E gostei muito, cara. Eu acho que faz muito sentido essa contribuição e eu acho que a gente precisa, assim, dessa contribuição para que a gente não caia num ambiente da experiência pela experiência. Quando a gente ouviu tudo isso aqui, a gente percebeu que o papel da experiência está central e rodeado de elementos que ajudam a estabelecer os seus limites. O que a gente vê no mundo hoje, né, e até nesse evangelicalismo mais mainstream, assim, né? A gente vê que a experiência vai sendo colocada no centro e só ela, e mais nada. Aí você tem que ir no culto, com a música muito legal, com a luz assim, com fumaça. Aí o pregador tem que ser aquele cara que fala assim. Você vê, não tem nada, só tem experiência. Não tem mais nada. E aí tem os fotógrafos que registram aqueles momentos de uma lágrima caindo. É só experiência. O que é uma, vamos dizer assim, uma ramificação problemática disso. Porque, pelo que a gente falou e eu aprendi com você, a experiência tem que ser colocada no centro. Mas caminhando ao lado com a Bíblia é comunidade, não é só a experiência. Então a gente vê nesses movimentos contemporâneos só a experiência. O negócio é a experiência. Então você vai no culto só para ter uma experiência. E isso isso tem transformado, eu acho, num problema muito grande no meio evangélico, porque a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu acredito piamente que a experiência é muito importante na nossa jornada de fé. Como você falou, não sou pentecostal, mas sou metodista, mas eu compactuo de muita coisa do que você falou aqui nessa perspectiva da importância da experiência. Agora, uma crítica que eu faço
a essa experiência centralizada, mas somente ela. Somente a experiência. Aí você não tem Bíblia, você não tem Cristo, você não tem nada, cara. Então, é só movimento. É só movimento experiencial. Aí, como você tá nesse mundo pós-moderno que valoriza a experiência, né? Você vai num show, você vai num filme, você vai num teatro, você tem que sair extasiado. Você vai comprar uma roupa, é uma experiência. Tudo é uma experiência, né? Porque essa é a característica do mundo pós-moderno. Mas quando a igreja vai trilhando nesse caminho, vai sendo distorcido. Aí, mais ainda, a importância da teologia pentecostal para fazer, não, beleza, pode ter a sua experiência, mas vamos aqui convergir com esse caminho hermenêutico aqui, não é só esse tripé, com esse tripé circular. Exato. Mas a gente vive nesses extremos, né? Uns excluem de uma vez a experiência, né, que é o racionalismo, e também, por outro lado, tem a experiência ao excesso, né? Por demais, assim, por diante, se ele vai em consideração esse tripé, né? Experiência, Bíblia e comunidade. É importante levar em consideração esse tripé circular, né? Esse algo circular. Gostei, que é muito positivo aí para o reino de Deus. Gostei demais, cara. Que episódio legal. Obrigado mais uma vez, Ismael, pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, abençoando o seu trabalho teológico, seu finalzinho aí também no mestrado, que Deus te dê força para finalizar, para defender em breve a sua dissertação, apresentar ela, já tenho certeza que vai ser um sucesso. Que Deus abençoe também a jornada aí no curso teológico como coordenador, que Deus abençoe e abra muitas portas e abençoe muito aí todo esse trabalho. Então quero convidar você que assistiu até aqui a seguir as redes sociais do Ismael. Qual que é o seu Facebook, Ismael? Eu passo no Instagram, que o Facebook parece estar meio ultrapassado já, né? Instagram, também não gosto não. Não gosto do Facebook também não. Instagram é melhor. Instagram. Ismael Oliveira 30. Ismael Oliveira 30. Você pode seguir o Ismael lá, você vai ver notícias, conteúdos que você vai poder acompanhar, ver os trabalhos também acadêmicos que ele tem feito e tudo mais. E também segue, se você chegou até o final dessa conversa aqui, segue as nossas redes sociais. Se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no canal do Spotify, ajuda muito a gente se você deixar sua inscrição, colabora muito com o nosso trabalho, abençoa o nosso projeto para a gente possa alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário também, o que você achou, né? Talvez você concorda, discorda, o importante é gerar esse debate aqui, deixe seu comentário e compartilha com quem você achar que deve ouvir essa conversa, gostaria de ouvir essa conversa aqui. Enfim, esse foi o nosso papo, nosso 13º episódio sobre hermenêutica pentecostal. Que Deus abençoe a sua vida e um abraço forte.